Esse é o nosso lugar. Alguém aqui tem dúvidas disso, irmãos? Que esse é o nosso lugar? Eu estava louvando aqui esse último louvor e o Senhor falou comigo sobre eu falar um pouquinho de mim, do meu pequenino testemunho. Vou ser breve, irmãos. Não estava programado, não estava planejado para eu falar, mas o Senhor me tocou aqui. Então, amém, né? Eu realmente encontrei o meu lugar. Não tinha outro lugar para eu estar que não fosse aqui, irmãos. O Senhor realmente nos escolhe e cuida de nós. Eu era uma jovem muito bonita, né? Com anseios de ser modelo. Acho que muitas jovens já passaram isso pela cabeça, né, de algumas. Mas eu não tive maturidade, não tive paz, enfim, para me orientar a usar essa beleza de uma forma positiva, né, igual a Joélia e o Cal fazem com a Camille, né, investem no desejo dela de ser modelo e procuram agências sérias, né, para apoiar a filha naquilo que é o sonho dela, né. Os meus pais não são evangélicos, ainda não são, não eram na minha infância, ainda não são. Então, eu não tive apoio. Meus pais se separaram muito cedo, eu tinha só 9 anos, e a minha mãe sempre trabalhou para cuidar de mim, enfim. Não posso jogar sobre a minha mãe uma responsabilidade de algumas coisas que aconteceram na minha vida. Não tive muitas orientações? Não tive. Né? Ninguém nunca me falou, olha, por exemplo, o seu corpo é algo precioso para Deus. Se guarde, né? Se guarde para aquele que o Senhor vai preparar para você. Ninguém nunca falou isso para mim, irmãos. Então, aos 17 anos, eu fui mãe. Para vocês, bem resumido aqui. Vocês podem imaginar algumas coisas aí. Então, aos 17 anos, eu fui mãe. E eu achei o máximo, irmãos, porque eu não tinha maturidade nenhuma, assim. Eu vivia no mundo, sei lá do quê. Às vezes eu fico tentando lembrar do que eu pensava quando eu era jovem daquele jeito. Eu acho que eu não pensava era nada. Porque aos 17 anos, engravidar e achar muito legal, eu mostrava minha barriga, eu usava topinho na época, porque eu achava o máximo eu estar grávida aos 17 anos. Então, imagina, uma coisa que começa errada, certamente dará errado, né? A menos que Deus esteja no negócio. E eu acredito que Deus não estava. Hoje eu consigo ver que o Senhor permitiu que algumas coisas tivessem acontecido na minha vida para que eu encontrasse o meu lugar, que é aqui. Então, sofri bastante com o pai do meu primeiro filho. Sofri agressão física, psicológica, verbal, tudo que vocês possam imaginar. E o rapaz não era boa coisa, e aí eu paguei um preço muito alto por não ter... Enfim, ter tido sabedoria, discernimento, escolher direitinho com quem eu estava me envolvendo. Talvez eu era uma jovem muito carente, então foi dessa pessoa que eu recebi uma palavra de carinho e aí eu já me entreguei. Não deu certo. Quando meu filho tinha 1 ano e meio, mais ou menos, a gente se separou. Foi muito difícil ainda, porque mesmo separado, ele ainda me encontrava pelas ruas, me agredia. Enfim, foi bem complicado, me seguiu algumas vezes, me sequestrou. Enfim, irmãos, acho que eu não morri, acho não. Eu não morri porque o Senhor tinha um plano na minha vida, eu creio assim. Finalmente, consegui me livrar dele, conheci uma outra pessoa e aos 21 anos eu engravidei de novo. Irmãos... Essa minha segunda gravidez, eu fui para uma balada, bebi, conheci uma pessoa e dormi com essa pessoa e fiquei grávida. Então, assim, eu não conhecia essa pessoa. E aí veio o Vinícius. Fiquei muito assustada quando descobri que estava grávida, porque eu já tinha um pequenininho, né? E falei, meu Deus, estou grávida de novo e pior, nem conheço o pai. Irmãos, durante muitos anos da minha vida, eu tive vergonha de falar isso. Eu me sentia tão suja, tão imunda, sabe? Tipo, meu Deus, eu tenho um filho, porque o filho é o quê? O filho, ele é a consequência de uma relação de amor entre um casal, né? E eu estava grávida de uma relação de quê?
né? Eu nem conhecia a pessoa, quem era aquele rapaz, né? Com quem eu tinha me relacionado uma única vez. E eu pensava, meu Deus, tem mulheres que fazem tratamento durante anos para engravidar. E uma noite eu fiquei grávida. E eu não queria o Vinícius, de jeito nenhum. Queria abortar de qualquer maneira. E eu tenho uma tia que é evangélica. E ninguém sabia que eu estava grávida. Eu conhecia uma outra pessoa que a gente estava flertando um com o outro, mas ainda nada sério. E eu encontrei essa minha tia, que é evangélica, e ela falou para mim, eu sonhei que você estava grávida. Vigia, eu já estava grávida, mas não tinha contado para ninguém. Eu falei, ai, tia, eu não ando muito bem. Lê a palavra aqui, faz uma oração. Quando ela leu a palavra, saiu sobre gerar filhos. Eu não vou lembrar onde, irmãos, faz muitos anos isso. Mas saiu sobre geração, de gerar filhos, enfim, alguma coisa assim. Aí ela falou, olha, eu sonhei que você estava grávida e a palavra está confirmando. Ela falou, toma cuidado. Aí, neste momento, eu decidi não interromper a minha gravidez. Eu tive muito medo. Eu fui invadida por um medo, assim, que eu creio que tenha sido o Senhor que tenha colocado no meu coração esse medo para eu não interromper a minha gravidez. Aí, o Senhor preparou tudo, né? Esse rapaz que estava flertando comigo, a gente acabou ficando junto e ele assumiu o meu filho, como sendo o filho dele. A gente viveu junto durante alguns anos e eu, novamente, estava na situação de relacionamento abusivo. Depois de um tempo, ele se envolveu com drogas. Irmãos, com essa pessoa, eu passei todo tipo de abuso que vocês possam imaginar. Eu apanhei, eu fui violentada, colocou faca no meu pescoço, me arrastava por aí, enfim, foi uma vida de muita dor. Mas aí eu já era da igreja, assim, eu já ia à igreja, eu ainda não tinha tido um encontro com Deus, mas eu buscava em Deus um alívio para tudo aquilo que eu vivia, porque eu pensava, já é o segundo filho, ele não é o pai biológico do meu filho, mas assumiu, registrou, então eu me sentia presa a essa situação, né? E a minha oração, chegou um momento que a minha oração não era mais para Deus transformar ele. Irmãos, eu ia dando o horário de eu chegar do serviço, ia me dando uma angústia. Hoje eu não vejo a hora de chegar em casa, né? O serviço fala, ai, tá chegando a hora de ir para casa. Nessa época eu ficava angustiada quando estava dando a hora de eu ir embora para casa, porque às vezes eu chegava em casa e ele estava com um demônio dentro de casa. Eu tinha que sair nas igrejas buscando um crente para vir dentro da minha casa orar para expulsar o demônio dele. E chegou uma hora que eu não orava mais para Deus transformar ele. Eu orava para Deus tirar ele da minha vida. Eu falava, Deus, eu não aguento mais. Eu lembro direitinho de um dia específico, eu ajoelhada, chorando muito e pedindo para Deus me tirar daquele vale. Porque eu não aguentava mais. E aí eu orei e pedi um esposo. Eu falei, eu quero um marido, eu quero uma vida diferente. Eu quero uma pessoa que trabalhe, porque ele não gostava de trabalhar. A gente vivia uma vida, irmãos, às vezes tinha só arroz para comer e olhe lá. Com 2 crianças. E eu lembro que nesse dia eu orei e falei, Deus, prepara alguém para mim, tira ele da minha vida. Eu quero uma pessoa que trabalhe, uma pessoa boa, que seja bondoso comigo, carinhoso comigo, porque eu já tinha tido 2 relacionamentos de agressão física, verbal, enfim. E eu não queria mais aquilo para a minha vida, né? E chegou uma época que eu já não queria mais ficar, porque não foi uma pessoa que eu me relacionei porque eu amava. Foi uma pessoa que eu me relacionei porque foi conveniente para mim. Ele assumiu o meu filho e eu não queria que no registro do meu filho tivesse pai desconhecido, né? E então não existia amor, mas chegou uma hora que ficou insustentável a situação. Eu não aguentei mais e pedi para ir embora da minha casa. A gente morava numa casa cedida pela minha avó, então até então a casa era minha. E foi bem difícil para ele sair da casa, foi um transtorno terrível, enfim. A gente já estava separado de corpos, de cama, enfim, de relacionamento dentro de casa como casal, mas ele ainda vivia dentro da minha casa. E nessa época eu conheci o Max. Ele ainda morava dentro da minha casa, esse rapaz, quando eu conheci o Max. A gente ficou amigo, conheci o Max no ônibus, irmãos. Depois eu conto para vocês a história com detalhes. Foi o chaveco mais furado que eu recebi na minha vida. A gente estava falando sobre isso essa semana e a gente dá risada. São momentos que trazem alegria, assim, ao ser lembrado, sabe? E eu conheci o Max, a gente ficou muito amigo. E ele contou para mim depois que quando eu contei para ele que eu era mãe de 2 filhos de pais diferentes, ele disse que pensou, você é louco? Essa mina aí, mano, é B.O.,
vou me envolver com ela, vou tirar um barato. Porque no mundo é assim, né, irmãos? A gente usa, é usado e é descartado. E esse foi o pensamento dele, né? Quando eu contei que, imagina, um rapaz solteiro que morava sozinho, independente, vai se envolver com uma mulher que tem 2 filhos, para quê? Existe um preconceito. A gente sabe que, infelizmente, existe, né? Imagina, as pessoas olham e falam, nossa, ela tem 2 filhos, cada um de um pai, ela é o quê? Não presta, enfim, todos os outros adjetivos ruins que a gente sabe que é o que as pessoas pensam de mulheres como eu, né? Ele não teve preconceito no sentido de ser meu amigo, mas, tipo, eu não quero ela para mim. Enfim, a gente começou a ficar, começou a namorar, começou a se envolver. 6 meses depois, a minha mãe sofreu um acidente muito grave. Quase faleceu, teve um traumatismo craniano, enfim. E eu não podia mais ficar na casa da minha mãe, porque eu morava com ela. E eu falei, e agora? Eu vou para onde, né? E ele morava sozinho. Aí eu falei para ele, então, eu não tenho para onde ir, né? E agora? Eu não posso mais ficar na casa da minha mãe. Aí ele falou, fazer o quê, né? Vem, fica aí. A gente tinha 6 meses de namoro, irmãos, quando isso aconteceu. Depois de mais 6 meses juntos, morando juntos, eu contei para ele que o meu filho não era filho biológico daquele que ele pensava. Enfim, irmãos, foi um transtorno, que esse homem achou que eu tinha traído ele. Foi bem difícil a situação. Foi mais um vale, que eu acho que eu vivi até durante um tempinho atrás, né, amor, esse vale. Oh, Jesus, obrigado pela cura, pela libertação. E, irmãos, bem resumido, o Max é aquele homem que eu ajoelhei, chorei e pedi para Deus. É um homem trabalhador. É um homem que nunca levantou a mão para mim, nunca. A gente já passou por muita coisa, nós não éramos cristãos, né, irmãos? Então, imagina, quando você não é cristão, o Max tocava no mundo, na balada, nas bandas de axé aí, muita menininha por aí. Enfim, a gente já teve muitos momentos de até eu ser agressiva com ele e ele ainda assim ser amoroso comigo. É óbvio, irmãos, que meu marido tem defeito, como eu tenho, como vocês também têm, é claro, né? Mas o que eu quero passar para os irmãos é que o Senhor nos tira do vale, qualquer que seja o vale. Durante muito tempo eu me senti envergonhada pela minha história, por não ter... Às vezes ele falava assim para mim, a gente não teve momentos de viajar enquanto éramos namorados, porque eu tinha filho. A gente não teve momentos, aquele momento de namoro, depois noivado, depois casou e se conhece intimamente. Irmãos, eu tenho amigos que tiveram isso, mulheres e homens que se guardaram para o matrimônio, e é lindo de escutar a história, de tão lindo, sabe? Eu me guardei, ele também se guardou e a gente se conheceu, se descobriu junto. Isso realmente é algo de Deus, que Deus reserva para nós, sabe? Para os jovens aqui, se guardem, queridos. Queridas, nós temos mais meninas, né? Vocês são muito, muito preciosas. O corpo de vocês é muito, muito precioso. E às vezes não tem volta. Algumas feridas cicatrizam, mas ainda fica a marca. Né? Então, às vezes, ele falava para mim, poxa, eu queria que a gente tivesse viajado, ou queria que você não tivesse tido outros relacionamentos, enfim. Eu acho que para o homem isso é um pouquinho mais, não sei se machismo, acho que não, né, amor? Mas aquele desejo de, poxa, eu queria que ela tivesse conhecido somente a mim. Então, algumas cicatrizes vão ficar das nossas decisões impensadas. Mas, quando eu estava ouvindo esse louvor, louvando agora esse louvor, que eu encontrei o meu lugar, depois de tudo isso que eu passei, eu encontrei o meu lugar, que é aqui. Não tem nenhum outro lugar, irmãos, que eu queira estar. Eu falo isso do fundo da minha alma. Não tem outro lugar. Eu já tive em muitos lugares, irmãos, muitos lugares. Muitos lugares que são gostosos para a carne. Mas não tem nenhum outro lugar que eu queira estar, senão na presença de Deus. Então, qualquer que seja o seu vale, talvez não tenha nada a ver com o meu, mas todos nós temos, né, irmãos? Alguma coisa que a gente ora muito, pede muito para Deus, o Senhor dá, irmãos. Ele dá, ele permite, inclusive, que a gente passe por algumas coisas para que a gente esteja depois aqui, neste lugar. Mas você estar escutando um testemunho como esse também é um livramento. Você não precisa passar por algumas coisas para estar aqui. Você tem a escolha hoje
de estar neste lugar sem ter passado pelo vale. Amém?